Então, bom dia. Quero começar por agradecer a vossa presença. Eu chamo-me Paulo Tavares e estou aqui hoje para vos falar da tecnologia que desenvolvemos para maximizar a eficiência, qualidade e a segurança alimentar. Quem somos? Atualmente pertencemos ao Grupo AESA, um grupo global e presente um pouco por todo o mundo, como podem ver. Em Portugal, na Ibermática Portugal, nós estamos ligados à indústria. O Grupo AESA tem várias valências e nós em Portugal trabalhamos exclusivamente com a indústria. Somos mais de 200 profissionais, temos mais de 4.000 clientes e desde 2000 pensamos e desenvolvemos uma plataforma totalmente integrada para a indústria. Plataforma esta que tem como objetivo ajudar as empresas industriais no seu caminho de digitalização, rumo à indústria 4.0. No fundo, o que é isto de indústria 4.0 ou indústria 5.0, como já se começa a ouvir? Muito, mas muito resumidamente. Indústria 4.0, a tecnologia estava no centro. Ou seja, era a tecnologia que era transformadora, que era promotora da mudança e era aceleradora. Entretanto, percebeu-se que só a tecnologia não chegava. E na indústria 5.0 é devolvido o poder às pessoas. Ou seja, a indústria 5.0 centra-se nas pessoas. Espera-se que em empresas resilientes e sustentáveis. Mas pegarem tudo o que se fez na indústria 4.0 e colocar as pessoas no centro. E para fazermos este caminho, que no fundo é um caminho, para chegarmos à indústria 4.0, à fábrica inteligente, primeira fase, digitalizar. E quando eu digo digitalizar toda a empresa, ou seja, informatizar todos os processos e integrá-los. Depois desta primeira fase da digitalização, é que começo a falar da indústria 4.0. Primeiro, visualizar em tempo real o que se passa na produção. Depois, entender o que está a acontecer. Prever o que vai acontecer com esta informação, entretanto, com este conhecimento. E depois, fazendo este passo 3, 4 e 5, automatizar os processos, ou seja, dotar de inteligência a minha produção, para chegarmos à fábrica inteligente. E como qualquer caminho, temos que começar pelo início, pela digitalização integrada. Então, quais são os principais benefícios de uma digitalização integrada? Gestão completa da cadeia de valor. Permitir minimizar as reclamações sobre os produtos. Passamos a ter conhecimento do processo produtivo em tempo real. E somos alertados quando existem desvios aos parâmetros definidos. Uma rastreabilidade total, produto e processo, da recepção à expedição de ponta a ponta. Análise exata dos custos de produção. Já não é só o operador que diz quanto tempo é que trabalhou e o que é que fez, mas cruzar esta informação com o que a máquina também me diz. Máquina, linha, equipamento produtivo. Passamos a ter inventários atualizados em tempo real. Responder às exigências legais, por exemplo, HACCPs, IFS, controlando os processos e controle de qualidade em tempo real. Permitir conectar-me com qualquer equipamento produtivo, sejam eles máquinas, balanças ou outros. Melhorar, controlar o OEE e melhorar o OEE, ou seja, a minha produtividade. Como eu já disse, para qualquer desvio aos parâmetros definidos, somos alertados. Reduzir também os consumos energéticos. E muito importante, a integridade dos dados. Ou seja, termos a certeza que os dados que estamos a analisar estão corretos. E provêm todos da mesma fonte. Para quê? Para que possamos tomar decisões em tempo real e baseadas em informação contextualizada. Já não são só dados, passa a ser informação contextualizada. Deixar-nos de suposições e termos confiança nas decisões que tomamos, pois estas estão apoiadas em dados fiáveis, verdadeiros e em tempo real. Então, quais são os pontos críticos do setor alimentar e que nós gerimos com a nossa solução? Primeiro, controlar e gerir o processo produtivo em tempo real. Ter dados fiáveis e verdadeiros do que se passa na fábrica em tempo real. Depois, acompanhar o estado da produção, também em tempo real. Podermos estar em qualquer parte do mundo e saber e estar a ver o que está a ser produzido,
que quantidades, que rejeições, que operadores é que estão envolvidos, acompanhar o OEE em tempo real, acompanhar a produtividade e perante desvios aos parâmetros críticos definidos, sermos alertados, ou nós, ou os operadores, ou mesmo os responsáveis, e de forma automática. Rastreabilidade, controle da rastreabilidade. É evidente, e estamos a falar do setor alimentar, qualquer um de vocês tem que gerir e garantir a rastreabilidade, e já o fazem. Porém, esta pode ainda não estar otimizada ou totalmente digitalizada e integrada. E, ao não estar digitalizada e integrada, há um sem número de informação adicional que se perde, como, por exemplo, parâmetros de processo ou a eficiência com que geramos determinado lote. 4. Controlo da qualidade na linha de produção. O preenchimento das respectivas pautas de controlo e o registro dos resultados. A conexão com máquinas de inspeção, por exemplo, controlos de peso, rejeições, por contaminação como tais. Ou seja, estas questões têm a sua importância e, se as pudermos automatizar, garantimos a sua execução e cumprimento. Controlo das receitas, dos ingredientes, das embalagens utilizados, seja por exigências legais, seja para a otimização dos processos produtivos. Controle e registro da manutenção e mudanças de produtos, de forma a garantir que não existem paragens não programadas e, quando existem estas paragens, saber o custo exato de cada paragem e a sua implicação nos restantes processos. O controle e o registro dos procedimentos de limpeza. Quem fez, quando fez, garantir que são feitas, que a sua execução é feita. Se estes processos não estão digitalizados, normalmente existem em papel, no repositório em papel. Mas a sua fiabilidade, o seu grau de fiabilidade é mais baixo e a complexidade para poder estudar estes registros é normalmente muito grande. Mais, ligação às máquinas, recolhendo os parâmetros de processo. E estes parâmetros ligados com o lote produzido, relacionados também com a segurança alimentar. O registro dos tempos e temperaturas, por exemplo, nos autoclaves, nos pasteurizadores, nos detectores de metais. Tudo isto permite-nos ter um controle exato daquilo que produzimos, bem como dos desperdícios que existem ou das perdas de produção e, portanto, uma gestão e uma política de melhoria contínua. Identificação correta e online do produto e respectivos prazos de validades, com recurso a impressoras, nas linhas, e assim associar toda a rastreabilidade do processo e do produto. O sistema de resposta rápida perante desvios aos parâmetros de processo. Controle do OEE em tempo real. O OEE é o indicador da eficiência produtiva e, quando controlamos e gerimos, permite-nos ir afinando os meios produtivos de que dispomos. Ou seja, deixamos de estar nas nuvens de sensações para sabermos se uma linha está a trabalhar ao nível de rendimento desejado, com a qualidade exigível. O OEE é um KPI que serve para melhorar e afinar a nossa capacidade produtiva. Quem diz este indicador, o OEE, diz outros para a qualidade ou para a manutenção. E, por fim, se estamos a digitalizar os registros na produção, é necessário dispor de equipamentos específicos que possam, por exemplo, ser lavados ou desinfetados e que sejam robustos. Pois os ambientes produtivos, e na área alimentar isto acontece muito, são ambientes hostis, seja por níveis de umidade elevados ou outros elementos agressivos, e, como tal, os PCs na fábrica têm que ser robustos e adaptados para poderem integrar neste tipo de soluções. Então, a ferramenta que desenvolvemos e que responde integralmente a estes aspectos críticos que enumerei chama-se Olanet. O Olanet é um sistema MOM, na sua versão Next, ou seja, é um sistema mesh expandido. O que é um sistema mesh expandido? O que é um MOM? É um mesh que inclui também um sistema de APS, de planeamento avançado, de CMMS, de manutenção, QMS, qualidade, e WMS, armazém. O Olanet é uma solução modular e que fornecemos com os módulos necessários para responder às necessidades específicas de cada empresa naquele momento. É também uma solução em constante evolução e escalável, ou seja, posso começar com alguns módulos, com uma solução mais pequena, mais simples, e depois
ir evoluindo o sistema para responder a novas necessidades que surjam. Muito rápido, passando pelos vários módulos. Capacidade de sequenciar ordens e lotes de produção. Um módulo que nos permite fazer o controle da produção e o seguimento da atividade produtiva. Outro com a capacidade de sensorizar máquinas e recolher dados dessas máquinas e consumos energéticos. Um para a rastreabilidade do produto e do processo. A capacidade de visualizar a documentação e que serve de apoio em fábrica às diferentes fases ou tarefas que têm que ser realizadas em cada posto. Avisos manuais ou automáticos. Módulo específico da manutenção. Os dados capturados complementam-se com o módulo da qualidade, ou o módulo de checklists. E o checklist é uma ferramenta muito versátil. Antes de sincronizar os dados com o ERP, porque o objetivo de uma ferramenta MES é estar sincronizada, poder validar estes dados capturados. Tudo o que nós capturamos na produção exploramos através do portal Alanet, onde existe a capacidade de termos uma monitorização produtiva em tempo real e relatórios ou KPIs para o setor, para a empresa, com a flexibilidade depois de podermos personalizar isto a cada empresa. E quando temos um cenário já maduro de captura de dados e queiramos afinar o grande volume de informação que estamos a gerir, também dispomos dentro das funcionalidades standard do MomoLanet um módulo de Big Data que nos vai permitir gerir e fazer a mineração de dados e estabelecer as correlações entre toda a informação capturada e que nos permite estabelecer predições que nos deixam antecipar no processo produtivo para atuarmos sobre ele. Temos também um módulo de armazém ligado à rastreabilidade do processo produtivo. É um módulo que nos vai permitir gerir a logística de matérias-primas associadas a um lote de fabrico, da gestão de semi-elaborados, dos movimentos da matéria fabricada ou dos semi-elaborados dentro da fábrica e de localizações em algum local no armazém. Após esta breve explicação do que é o nosso MomoLanet, quero referir que em Portugal apenas trabalhamos com empresas industriais e tipicamente a abordagem que fazemos é no formato problema, benefício, solução. Começando pela digitalização dos registros dos colaboradores. A realidade do que se passa na fábrica integrada. Para quê? Para podermos acompanhar, gerir e controlar o estado da produção em tempo real. Isto é imprescindível, ter estes registros dos colaboradores da fábrica digitalizados. Então, quais são normalmente os principais problemas que nos deparamos nas empresas? Os registros ainda são feitos em papel e muitas vezes são desfasados. Ou seja, são feitos não quando as coisas acontecem, mas no final do turno ou do dia, sujeitos a erros e que provocam uma diferença entre a realidade do processo de produção e aquilo que é reportado pelo operador. Benefícios. A anulação destas diferenças e a eliminação das tarefas de baixo valor acrescentado. Ora, todos sabemos que quando os operadores fazem registros em papel, as 8 horas de trabalho estão sempre registadas. Se ele começa às 8 da manhã e termina às 5, o primeiro registro é às 8 e o último terminou às 5. Nunca menos. E quando são feitos no final do dia, no final de tudo, ou até de hora a hora, isto é mais ou menos. Nunca é o real. Ao termos os registros digitalizados em tempo real, ganhamos informação com qualidade e temos também a garantia que os processos são executados de acordo com o que está definido, pois o sistema tem a capacidade de emitir avisos automáticos em caso de desvio dos parâmetros do processo. A nossa solução garante a digitalização dos registros dos colaboradores, garante que, por exemplo, as tarefas críticas como as limpezas são executadas quando têm que ser feitas, quem as executou, quanto tempo demorou, toda esta informação depois sobe ao ERP e fazemos a distinção, ou podemos fazer a distinção entre os tempos produtivos, os tempos de limpeza, os tempos de preparação, tudo isto. Do lado direito, temos aqui 3 ecrãs do chão de fábrica. É sempre o mesmo sistema, é sempre o Alanet, só que o ecrã e a informação que está em cada um destes ecrãs
é aquela que foi considerada crítica pela empresa para aquele posto de trabalho e para o colaborador executar corretamente o seu trabalho. Esta última imagem, podemos ver também indicadores em tempo real, seja do OE, da qualidade, por exemplo, e de todos os registros que foram feitos para aquela linha pelos vários operadores. Seguimento e controle da atividade produtiva. Todos os progressos e incidências passam a estar visíveis. Problema, não há visibilidade, ou há falta de visibilidade em tempo real do que se passa na produção. Quem, quando, quanto, onde. Se não sabemos o que está a acontecer, como é que podemos garantir, por exemplo, prazos? Como garantimos que os operadores seguem as receitas ou utilizam os ingredientes corretos? E como conhecemos e controlamos os desperdícios ou perdas produtivas naturais dos processos de transformação? Ao digitalizarmos isto, quais são os grandes benefícios? Ver em tempo real o que está a acontecer na produção, os trabalhos em curso. E isto em qualquer lugar. Com cores, para uma rápida análise visual, comparar o planeado com o executado, ver a carga de trabalho e saber para cada lote ou cada referência a produzir quando é que elas vão terminar. Garantir que na fábrica estão a usar a última versão da receita ou de outro documento, podendo eliminar completamente o papel na fábrica, a produção sem papel, ou paperless production. Como é que nós respondemos? Como é que a nossa solução responde? Com a digitalização dos registros dos colaboradores, com a visibilidade em Gantt, em tempo real e cruzado com o que está a acontecer na produção, que espelha o que se passa na produção, que trabalhos é que estão em curso, a garantia da comunicação das receitas e a sua execução, por exemplo, o conhecimento exato dos desperdícios ou das perdas decorrentes do processo produtivo, com a ligação a balanças, por exemplo, e a outros meios produtivos. Eu depois já detalho um bocadinho mais isto. Controlar o OEE. Conhecermos a eficiência real dos meus equipamentos ou das minhas linhas. Ou ainda calculam manualmente o OEE e assim mais ou menos com estes cálculos são feitos com dados de ontem e não em tempo real. Benefícios de eu ter um OEE em tempo real. O OEE é calculado automaticamente, o que nos permite afinar os processos para um maior rendimento dos meios produtivos. Ou seja, o cálculo do OEE é uma funcionalidade standard e nativa na nossa aplicação. Quando conhecemos o processo produtivo em tempo real, podemos reagir mediante incidências ou não qualidade ou desvios aos parâmetros. E assim garantir uma redução das rejeições, por exemplo, ou uma maior disponibilidade dos recursos produtivos. Sabermos também qual é a causa das incidências reportadas para podermos afinar, ou das rejeições dos colaboradores. A disponibilidade, o rendimento e a qualidade são a base de cálculo do OEE e qualquer melhoria em cada um destes indicadores traduz-se num aumento de produtividade, numa melhoria do OEE e consequente aumento de produtividade. Como eu já disse, o OANET oferece de forma nativa e standard uma análise e uma monitorização do OEE em tempo real. Mas não só em tempo real, como estes dados ficam em histórico para os podermos analisar mais à frente. Ver o OEE da fábrica como um todo, como é que foi a semana passada, o mês passado, cruzar isto ou ver isto para uma determinada secção, para uma linha de produção. E aqui estou a falar do OEE, mas isto pode ser expandido a qualquer outro indicador. Conectividade e IoT, ou seja, todos os detalhes dos recursos disponíveis em tempo real e não é só estarem disponíveis, é estarem associados à ordem de fabrico ou ao lote que eu estou a produzir. Podermos cruzar o que o operador diz que faz com o que o recurso produtivo está a fazer, monitorizando e controlando os parâmetros de processo críticos e sermos automaticamente alertados em caso de desvios. Podermos nos ligar a balanças para recolher automaticamente as pesagens e eliminar erros devido à introdução manual, conhecer o consumo energético dos equipamentos produtivos e associar este custo ao lote que estamos a produzir. De uma forma geral, os grandes benefícios. Assegurar uma estabilidade e repetitividade nos processos.
Dispor de alertas em tempo real perante os desvios dos processos críticos. Digitalizar e gerir a rastreabilidade dos produtos e dos processos. E termos o conhecimento exato das condições e dos custos associados a uma determinada referência ao lote. O que é que a nossa solução dá? Capacidade de conexão com qualquer equipamento. Normalmente não está do nosso lado a limitação, mas sim dos equipamentos, ou porque são antigos ou porque não estão sensorizados. Quando assim é, nós fornecemos um PLC externo à máquina, que já está carregado com o sistema OLANET, e através de uma sensorização simples, recolher os sinais de se o equipamento está a trabalhar ou está parado e um contador de unidades produzidas. Desta forma, eu passo a ter um OE fiável, verdadeiro e em tempo real. A nossa solução permite também que, com esta ligação aos meios produtivos, possamos recolher parâmetros de processo em tempo real, que ficavam na máquina ou numa base de dados externa, e assim automatizar o envio de avisos sem a intervenção do operador, ou com a intervenção do operador. Perante os desvios aos parâmetros definidos, que aconteçam naquele equipamento ou linha, estes parâmetros recolhidos são guardados e associados e correlacionados e associados ao lote ou à referência que estamos a produzir, ficando assim disponíveis para qualquer análise ou consulta que seja necessária no futuro. Nós temos o conhecimento, a experiência e a capacidade para ligar o OLANET aos mais diversos meios produtivos. Como é que fazemos isto? Protocolos standard, como o OPC-UA, o MQTT, ou ligarmos diretamente a um SCADA. Rastreabilidade. Este é o ponto crítico. Empresas alimentares, isto é crítico. E é algo que todos vocês já controlam e que legalmente são obrigados a controlar. Muitas vezes não está digitalizado, como eu disse no início. O que é que ganhamos ao digitalizar este processo e integrá-lo na fábrica e em tudo o resto? Acima de tudo, ganhamos agilidade e rapidez. Rapidez nos termos de resposta, seja a uma reclamação do cliente, ou porque detectamos alguma situação anómala numa matéria-prima, sabermos que lotes é que foram usados, para que clientes é que foram expedidos o produto com esta matéria-prima defeituosa, ou seja, uma rastreabilidade end-to-end, que começa na recepção e que vai até à expedição. Outro dos benefícios é a redução de erros de etiquetagem, através da identificação automática por código de barras, RFID, QR Code ou outra tecnologia, e em tempo real na linha. Mediante aquilo que foi ser produzido, o sistema imprime automaticamente as etiquetas. E não é só imprimir a etiqueta do produto, é levar os parâmetros associados que eu quero que lá estejam. Por exemplo, o lote, a validade, garantir também o FIFO, seja nos consumos das matérias-primas, seja na expedição. Ao termos isto tudo digitalizado, garantimos não só a rastreabilidade do produto, mas também a rastreabilidade do processo, com a possibilidade de mais uma vez, termos alertas em caso de desvios aos parâmetros. Aqui nas imagens podemos ver a identificação de um lote de matéria-prima a ser consumida. Isto é feito na produção pelo operador. Ou depois um relatório dinâmico, em que tem o histórico do que foi feito e, ao mesmo tempo, podendo clicar a ver em que lotes é que foi utilizada, para onde é que foi, quais são os produtos finais, quais são os intermédios, tudo isto relacionado de forma acessível e simples. Documentação atualizada. Tudo o que o operador necessita, sempre disponível, sempre atualizado. O que é que eu posso dizer sobre este tópico? A coisa que me vem à cabeça é poupança. Poupança nos tempos da atualização da documentação, espalhada pela fábrica. Isto podem ser mais do que simples PDFs. Podemos associar vídeos por exemplo, como é que se realiza determinada limpeza ou como é que se embala determinado produto. Ou qualquer outro documento que traga valor acrescentado para que o colaborador possa realizar o trabalho da melhor forma possível e com a garantia que está sempre atualizado. Poupança também nos custos de impressão, que é a sustentabilidade, acabar com o papel na fábrica. Passamos a ter a garantia que quando uma documentação crítica é atualizada, o colaborador, ao entrar na respectiva tarefa, e o OLANET também permite isto, ou no posto de trabalho em que estou a trabalhar, sou alertado, aparece ali um pop-up no sistema,
em que o operador tem que confirmar que viu, que leu as alterações e que viu as alterações. Só o facto de ter esta validação automática por parte do operador garante que diminui muitos erros. Manutenção. O que é o do TPM? Total Productive Maintenance. Manutenção produtiva total. No fundo, é termos as máquinas sempre prontas. A nossa solução tem incluído um módulo de manutenção de forma a que, se ainda não têm, passem a ter conhecimento preciso dos tempos de resposta, dos tempos de resolução, aqueles indicadores principais para a manutenção, o MTTR e o MTBF. Garantir também que a manutenção preventiva é feita quando está planeada, de forma a manter o correto funcionamento dos equipamentos e não quando a máquina para. Com isto conseguimos evitar paragens imprevistas e assim aumentar a disponibilidade dos meus recursos, dos meus equipamentos. Passamos também a conhecer em detalhe os custos associados, sejam em materiais utilizados para as manutenções, custos com pessoal, subcontratações. E estas manutenções preventivas deixarem de ser feitas com base em calendário, como eu estou ligado aos meios produtivos, eu posso planear estas manutenções com base no uso real dos equipamentos, sejam horas de trabalho, sejam quilómetros. Mais uma vez, todos estes registros ficam disponíveis para consultas ou análises posteriores. Qualidade. Controle total dos produtos. Eu vi que nos inscritos e que nas pessoas que, entretanto, entraram, existem vários, ou são vários responsáveis de qualidade de empresas, e estes, melhores do que ninguém, sabem o tempo que gastam a manter os registros para a qualidade em dia e o trabalho, que muitas vezes não acrescenta valor, mas que tem que ser feito porque estão obrigados legalmente. Uma das dificuldades que sentem quando o sistema é baseado em registros de papel ou com registros em Excel. Ou seja, muitas vezes eu penso que já digitalizei os meus registros porque estou a utilizar o Excel, não é bem isso. Porque, ok, não faço no papel, passo a registrar no Excel, tenho aqui algumas análises que posso fazer de forma mais simples, mas de qualquer das formas isto ainda não está integrado, está fora do sistema. E quando isto está fora, como é que eu garanto que na produção cumprem ou realizem os autocontrolos, as pesagens com a frequência que a qualidade exige? Ao termos a solução digitalizada, integrada e em tempo real, esta informação passa a estar toda integrada, passa a ser uma informação fiável e verdadeira e que rapidamente está acessível. E que, no fundo, é um apoio extraordinário que pode ser usado para as auditorias internas ou externas, ou para responder e cumprir as diferentes normas e regulamentos, o HACCP, por exemplo. Ao termos isto digitalizado e integrado, conseguimos também garantir a execução dos autocontrolos na fábrica, através do módulo checklist. Este módulo é um módulo muito versátil. Nós temos aqui 2 exemplos de checklists. Os nossos clientes ficam com acesso a poder criar os próprios checklists e alterá-los. Estes checklists podem ser automáticos, ou seja, quando eu estou a iniciar determinada fase, tenho ou tarefa e ele aparece. Podem ser chamados a pedido do operador sempre que eu tenho que fazer uns registros. Posso ter validações aqui, se o valor tem que estar entre 5 e 10, se eu enganei-me e puxei, o sistema diz-me, atenção que isso não é um valor válido, por exemplo, associar a imagens, fotografias, ler códigos barras, tudo isto, muitas vezes aqueles papéis que existem na produção, eu poder digitalizá-los. Mais, podermos comunicar com dispositivos de medição de pesagem. Tenho aqui um campo, ponho em cima da balança e ele preenche. E fazer inspeções visuais, evitar erros de digitação e com isto tudo termos avisos e alertas para a não qualidade. Se o parâmetro era assim e o operador pôs que não, automaticamente é alertado a alguém da qualidade, por exemplo. A garantia, no fundo, a garantia que controlamos
o processo e o produto, e que são cumpridos os parâmetros críticos previamente definidos pela qualidade. Sustentabilidade. Cada vez mais são críticas as questões da sustentabilidade, seja no que produzimos, seja como produzimos, seja nos custos da própria energia. Com este escalar dos conflitos existentes pelo mundo, isto só vem agravar o custo da energia, pelo que é cada vez mais importante termos um conhecimento claro e real, não no teórico da máquina, dos consumos que estamos a ter na produção. E associar estes consumos daquela máquina, daquele equipamento, à referência que estamos a produzir. Ou seja, cruzar a informação dos consumos energéticos de cada máquina com o lote, com a ordem de fabrico e termos o custo real de cada unidade produzida. Outro tema de sustentabilidade é acabar com o papel na fábrica. Ou seja, aqui reduzimos custos das impressões e ao mesmo tempo estamos a ser amigos do ambiente. No fundo, controlar, gerir e monitorizar todo o processo produtivo, incluindo consumos energéticos em tempo real. Análise de tempos de inatividade e custos associados. Ou seja, integração da fábrica na análise de custos, melhorando a qualidade dos dados. Problemas. Muitas vezes eu desconheço em tempo real os custos de produção ou os custos de inatividade. Os indicadores-chave não devem ser ou não são calculados em tempo real e muitas vezes com origem em diferentes fontes de dados, que dificulta muito a sua análise, ou seja, o dado não é único, não está integrado, não é único. Benefícios. Melhoria na qualidade e na integridade dos dados, a garantia do que estou a analisar está correto, que é fidedigno, isto é muito importante. Ao digitalizar e integrar tudo o que se passa na produção, podemos ter o conhecimento, ou passamos a ter o conhecimento em tempo real do que acontece, e assim podermos melhorar e atuar, e com isto aumentar o desempenho, aumentar a produtividade. Só podemos melhorar aquilo que controlamos, e só podemos controlar aquilo que medimos. Logo, ao medir tudo o que se passa na fábrica, ou controlar tudo o que se passa na fábrica e ter estes dados fiáveis, só podemos melhorar. E mais uma vez, toda esta informação depois poder ser integrada com o ERP. E nós aqui vemos exemplos de tudo aquilo que recolhemos. Vários ecrãs, é tudo da exploração de dados, mas dá-nos bem esta ideia. Eu, ao longo desta apresentação, fui falando em tudo aquilo que nós recolhemos, depois é preciso analisar tudo isto. Como é que nós fazemos? Através do portal OLANET. Através deste portal é possível aceder a toda a informação. E com a garantia que estou a aceder com a informação, ou a origem da informação, é toda na mesma fonte de dados. Como é que eu analiso isto? Ou como é que eu acesso a isto? KPIs, dashboards, relatórios, em tabelas, em gráficos, com cores, com alertas visuais. Poder analisar isto em tempo real, ou seja, poder estar a olhar para um ecrã e a perceber o que está a acontecer na fábrica, com avisos, mais uma vez aqui pelo meio, e depois poder consultar todo o histórico. Isto fica armazenado em base de dados, para eu a qualquer altura poder ver esta referência ontem, a semana passada, ou mês passado que eu fiz, qual é e comparar aquilo que eu fiz ontem com aquilo que está a acontecer hoje. No fundo, permite que as decisões sejam tomadas com base nos dados, porque estes são transformados em informação contextualizada. E com isto acabamos com as ilhas de informação. Ou não está no departamento da qualidade, ou não está esta informação que eu preciso da máquina, está tudo centralizado, tudo integrado. E permite-nos mais, quando já temos os processos maduros desta recolha e captura de dados, o volume de informação recolhida, como imaginam, é grande. E muitas vezes é muito grande. E o OLANET também tem de forma standard a capacidade da mineração de dados do Big Data, ou seja, quando isto já está estável, quando o volume de dados é preciso e temos a garantia do mesmo e começamos a ter muito volume de dados, poder colocar o sistema, com bases de dados não SQL, a fazer análises, correlações, predições,
que de outra forma não há ninguém que tenha esta capacidade de o fazer. No fundo, recolher tudo o que aporta valor na produção, consolidar estes dados e transformá-los em informação contextualizada e útil para a tomada de decisões. Posto isto, como disse no início, dos mais de 4.000 clientes dos diversos setores industriais, eu trago-vos uma pequena amostra dos nossos clientes mais importantes para o setor agroalimentar. Quem são eles? Quesos Entrepinares, que é um dos maiores fabricantes de queijos de Espanha e um fornecedor global da Mercadona. A Daxa, que são produtores e distribuidores de arroz, também são fornecedores da Mercadona. A Iberfruta e a Hélios pertencem ao mesmo grupo e são fabricantes de compotas e doces de frutas. A Covadu, um dos maiores fabricantes de rações de toda a Espanha, rações animais. A Reipama, embaladores de frutas e verduras. As conservas El Real, que dedica-se à elaboração de conservas de alcachofras e de pimentos. Os cafés Baquet, e no site deles mesmo eles dizem isto, que são especialistas em fazer um bom café. É claro que eles não conhecem o nosso café e que o nosso é bem melhor, digamos assim. Ninguém faz café como os portugueses. A Mateus SL dedica-se ao tratamento de gorduras e de óleos industriais para a aplicação na indústria química e alimentar. A Azucarena, que é uma grande multinacional fabricante de açúcar, têm 2 centros de embalagem e o principal foco deles nesta empresa é o OEE. Eles são obcecados pelo OEE. A Terra Nova, embaladores de peixes e mariscos. Pernod Ricard, bebidas espirituosas. Por exemplo, em Portugal, eles comercializam marcas como o Whisky Jameson, o Jim Beefeater, a Macieira, a aguardente Macieira, que todos já devem ter ouvido falar. A Rensica, que é um fabricante de comidas exóticas da Grécia e de Marrocos. A Vegola, outro fornecedor da Mercadona de azeitonas e pepinos em vinagre. A Oquenda é uma empresa asturiana dedicada à elaboração, ao embalamento e à distribuição de café. E a Schweppes, com uma fábrica de engarrafamento em Espanha. Como veem, nós temos clientes maiores e mais pequenos, temos conhecimento, estamos habituados aos vários processos da indústria agroalimentar, temos a capacidade de ajudar as empresas, todas estas empresas e vocês também, rumo à indústria 4.0. Trago-vos aqui também 2 testemunhos, isto são palavras dos nossos clientes. Com o Olanet conseguimos o controle da produção, o planeamento, a etiquetagem dos produtos online para a rastreabilidade e o controle através de checklists, eliminando o papel na fábrica. Isto foi o informático, o responsável da informática do grupo Daxa. Nos cafés Baquet, o diretor de operações diz que o Olanet proporciona-nos segurança dos dados, rastreabilidade total, alinhamento entre os dados reais digitais dos estoques, dos processos de fabrico, para minimizar erros nos armazéns. Como veem, isto são os clientes a falar por nós. Quando eles dizem isto, não podemos dizer muito mais. O que é que eu posso acrescentar mais? Os benefícios, normalmente, que as empresas, os nossos clientes nos reportam. Eles estão aqui. Controle a melhoria do OE em tempo real, elevada capacidade de rastreabilidade, por lote, por unidade, autocontroles de qualidade, melhoria de processos através dos checklists, gestão de desperdícios, gestão de fórmulas, gestão da manutenção, gestão e controle de competências de operadores, quando isto é crítico, ou seja, tudo isto. Eu dei-vos uma pequenina amostra hoje do que é a nossa solução e de como vos podemos ajudar. O que é que eu posso acrescentar mais? No fundo, aquilo que já disse, nós, como empresa, temos a experiência na indústria, nos processos produtivos, temos o conhecimento de produção e dos vários processos e podemos aportar valor.
Os nossos consultores já são consultores, muitos deles com mais de 10 anos, alguns com mais de 20 anos, a trabalhar em ambientes industriais, em empresas industriais. No fundo, nós respiramos indústria, nós somos indústria. O que é que as nossas soluções aportam aos nossos clientes? São adaptáveis, têm uma capacidade de adaptação brutal. Tudo aquilo que eu disse até agora são funcionalidades standard, ou seja, quando nós chegamos a uma empresa industrial, 90%, 95% das vossas necessidades já estão desenvolvidas, já são standard na nossa aplicação. No fundo, o que nós fazemos a cada implementação é parametrizar para responder às vossas necessidades. São adaptáveis, mesmo dentro disto, depois temos a capacidade de ainda assim adaptar naqueles 5% que faltam. São integráveis, todas elas foram pensadas, toda a solução foi pensada para se integrar com o resto. No caso dos ERPs é a situação mais flagrante. O princípio do dado único, ou seja, ter a garantia que os dados que estamos a analisar são únicos, não há dados diferentes para a manutenção, para o diretor de manutenção e para o diretor de produção. Depois há reuniões intermináveis, digamos assim. O dado é único, é verdadeiro, permite-nos tomar decisões em tempo real e com base nos dados. E o que é que os nossos clientes nos dizem, ou dizem de nós, após adotarem as nossas soluções? Ganharam eficiência, tornaram-se mais produtivos e que aumentaram a sua rentabilidade. No fundo, acho que é isto tudo que nós queremos. Era isto que eu tinha para partilhar hoje convosco. Espero que tenha sido útil esta sessão. Resta-me despedir. Mais uma vez agradecer a vossa presença, o tempo que despenderam. Desejar-vos um bom almoço. Estamos quase na hora do almoço e continuação de um excelente dia. Obrigado.